Olá, bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira para você. Mais um final de semana que chegou e eu creio que o Senhor está aí com você, está lhe auxiliando, lhe ajudando. A última mensagem que eu compartilhei aqui no canal foi de Hebreus, capítulo 12, no versículo 13, sobre aquele que está cansado, sobre aquele que não consegue se levantar, mas que deve estar de pé, que deve se levantar. Eu quero voltar um pouquinho nesta mensagem, mas no versículo anterior, no versículo 10 e a partir do versículo 10, né, até chegar no 13. Ontem eu estava meditando na palavra do Senhor e lembrei-me, não é, de algumas coisas que o Senhor fala conosco, que Ele nos diz para mudar, para fazer de outra maneira, para nos examinar. E muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes nós nos esquecemos e muitas vezes até meditamos, fazemos, tentamos, mas não prosseguimos. Nesse mesmo versículo, não é? Neste mesmo capítulo, melhor dizendo, né? Capítulo 12 de Hebreus, diz que para o nosso proveito, no versículo 10, para sermos participantes da santidade do Senhor, ou seja, para que nós venhamos aproveitar para nosso próprio proveito, é que, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, não parece ser de alegria. Quando o Senhor fala muitas vezes ao nosso coração, nos repreendendo, nos exortando, nos chamando a atenção, puxando a nossa orelha, no início parece até que a gente fica chateado, parece até que a gente não quer cumprir, parece até que, parece não, o nosso ego vem e aflora e acha que estamos certos. E que a maneira como nós estamos agindo é a maneira como Deus quer que venhamos agir. E muitas vezes não é assim. O Senhor quer que venhamos parar de fazer aquilo que estamos fazendo, o Senhor quer que venhamos mudar daquela maneira como estamos pensando, e nós deixamos a nossa carne, a nossa vontade gritar. E quando a nossa vontade, o nosso ego é exortado, quando o nosso ego, a nossa vontade é chamada a atenção por Deus, nós muitas vezes nos entristecemos. Não aquela tristeza que nós conhecemos hoje em dia, mas aquele momento de rebeldia, aquele momento de não querer dar o braço a torcer. De achar que não é bem assim, que o Senhor está certo, mas que nós estamos agindo de maneira correta. Nós sempre buscamos algo para nos justificar. E ninguém justifica a Deus, não é? Nós até tentamos, mas o fato é que Ele tem a razão. Ele sabe o que é melhor para nós. Todo aquele que entregou a sua vida para Ele deve ouvi-lo, deve saber que Ele tem o melhor e deve proceder da maneira como Ele orienta. Então, se o Senhor tem chamado a sua atenção para alguma coisa que você tenha que fazer ou deixar de fazer, ou mudar totalmente, preste atenção. No momento você vai ficar bem incomodado. Mas depois, como diz a palavra de Deus, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Tem mais um detalhe. Não vai ser só um momento que você vai ter que obedecer e fazer a vontade de Deus, mudar, não é? O seu pensamento, mudar a sua vontade, não fazer a sua vontade. Vai ser vários momentos em que você vai ter que matar a sua carne, vai ter que deixá-la de lado e fazer aquilo que o Senhor orienta. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser exercitados. Então, se vamos ser exercitados, nós teremos mais de um exercício. Nós vamos exercitar, vai ter mais de um momento em que nós vamos ter que militar contra a nossa carne, como fala lá em Gálatas, né? Militar, o nosso espírito vai militar contra a nossa carne. Da mesma maneira que a nossa carne está brigando, está lutando para vencer o espírito. O apóstolo Paulo até chega a dizer que aquilo que ele quer fazer é aquilo que ele não faz. Ou seja, muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós temos este zelo, nós até falamos, nós até buscamos, mas não fazemos a vontade de Deus. Não é? Por quê? Porque a nossa carne está mais forte.
Então nós temos que fortalecer o nosso espírito. E aquilo que nós queremos fazer, que é aquilo que agrada a Deus, nós não conseguimos fazer. Nós fazemos aquilo que não agrada, nós fazemos aquilo que não queremos, não é? Isso está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, ou seja, a carne está de um lado e o espírito está do outro, né? Lutando, mediando, tentando um vencer o outro, provar que um é mais forte que o outro. Essa é a nossa luta todos os dias. Mesmo que você não perceba e que você não veja agora, é o momento de você pensar, refletir. Se você está fazendo aquilo que Deus tem te proposto, né, aquilo que realmente você quer agradar a Deus, ou se você tem feito aquilo que você não quer. E depois você fica triste, você fica angustiado porque não fez a vontade de Deus, ou muitas vezes errou, pecou novamente, porque você não ouviu, você não fez aquilo que você queria, mas fez aquilo que a sua carne, né? Aquilo que você quer muitas vezes é a vontade de Deus, mas aquilo que você faz não é o que você gostaria de fazer. E diz mais: e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, né? Então, eles ficam se opondo para que você não venha fazer aquilo que você quer. Tem muitas pessoas que estão lutando com pecados, assim, bem pontuais na nossa sociedade, que são gritantes, que são conhecidos né, de todos. E elas voltam a cair no mesmo erro. Elas voltam a fazer e agir da mesma maneira. E depois se arrependem, voltam-se a Deus, choram, né, com amargura na alma, pedem perdão. O Senhor, Ele é misericordioso, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nós estamos caminhando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que nos aperfeiçoar. Nós não podemos estar indo e vindo, errando, pedindo perdão, nas mesmas coisas. Nós temos que ir adiante, nós temos que prosseguir. A palavra de Deus fala para nós prosseguirmos. E nós estamos num caminho que nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar, porque pode ser que não haja mais tempo para isso. Nós precisamos avançar dia após dia, de glória em glória. Então, aquilo que eu errei naquele momento de ontem ou de alguns minutos atrás, eu tenho que me consertar com o Senhor e verdadeiramente deixar aquilo. Fazer um esforço, fazer que esforço é esse? Não é esforço da carne, porque a carne vai estar lutando contra o espírito, assim como o espírito contra a carne. Só que vai vencer o mais forte. Então, quem que tem que estar mais forte para que agrade a Deus, para que faça a vontade de Deus? É o Espírito. E de que maneira ele vai estar mais forte? É pelo meu querer? Eu quero que meu Espírito esteja mais forte, ele vai vencer, eu vou fazer a vontade de Deus. Não, não é pelo nosso querer, não é pela nossa vontade simplesmente. E sim, é pelo nosso conhecer da palavra de Deus. Não é? A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que proceder em conhecer o Senhor Jesus. A Bíblia declara isso. Nós temos que caminhar com Ele. Nós temos que meditar de dia e de noite na mensagem desta palavra, né? Deste livro, desta lei, que para nós a Bíblia deve ser tida como uma lei. Então, nós só vamos fortalecer o nosso espírito a partir do momento que nós tivermos comunhão com o Senhor. A partir do momento que nós estudarmos a palavra de Deus. Não é pelo querer, eu creio em Deus e vai dar tudo certo, Deus é comigo e eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou fazer a vontade de Deus. A pessoa alimenta isso para si e ela acha que está fazendo a vontade de Deus, ela acha que está agradando a Deus, mas os resultados não são compatíveis com essa expectativa, com estas afirmações. Então, eu convido você a fazer uma análise da sua vida, do seu proceder, para ver se está sendo coerente, para ver se os resultados que você está colhendo com relação à intimidade com o Senhor, com relação às bênçãos do Senhor, com relação a coisas que o Espírito te entrega, revelações da palavra, de como proceder, de como agir,
Se isso está sendo condizente com a sua vida, com os resultados que você tem visto, com aquilo que você tem conquistado. Se tem sido procedente com o seu agir diante da palavra de Deus. Se você realmente tem meditado nela, tem buscado ao Senhor e tem se sentido desconfortável a fazer, muitas vezes, aquilo que é a vontade de Deus. Porque se não há nenhum desconforto, me desculpa, a sua carne já venceu. Porque quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, esse desconforto vem, né? E a maneira que nós vamos prosseguindo, o Senhor vem nos exortando, vem nos orientando, vem chamando a nossa atenção e puxando a nossa orelha. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 12, não é? A partir do versículo 10, que para nosso proveito, ou seja, para que nós venhamos a aproveitar e sermos participantes da santidade, ou seja, sermos santos, vir a buscar a santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente, ou seja, no princípio, naquele momento, não parece ser de gozo, ou seja, parece ser de tristeza, parece ser incomodativa. Mas depois, conforme o Senhor vai nos exercitando, conforme essas coisas vão acontecendo, não é? E se repetindo muitas vezes, ali veio o quê? Um fruto. Aquilo ali vai produzir um fruto, aquela repreensão e a obediência em seguida vai produzir um fruto que é pacífico, que vai ser alegre, que vai ser de alegria, né? De justiça. Essa é a justiça do Senhor, não é? Fazermos a vontade dele. Isso é justiça de Deus, é agirmos conforme a palavra de Deus, não é a justiça com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos, da nossa maneira, da nossa carne. Lembre-se que o teu espírito luta todos os dias contra a tua carne, e a tua carne da mesma maneira. Ambos querem um ser mais forte que o outro, e cabe a você a escolha de deixar um prevalecer ou o outro. E como você vai tornar um deles mais forte? É realmente fazendo aquilo que você quer, que é agradar a Deus. É tendo domínio próprio sobre a sua vida, sobre as suas vontades. Eu não consigo estudar, eu não consigo acordar para ir trabalhar, ou eu não consigo, sei lá, fazer qualquer coisa, eu não consigo fazer este curso, eu não consigo vencer esta fase na minha vida. Eu não consigo. Há pessoas que acham argumentos para dizer que não conseguem. E muitas vezes isso é porque ela não tem domínio próprio. É porque ela não está dominando a si mesma, não é? Ela está deixando a carne imperar. O seu eu, o seu gosto, o seu ego, a sua vontade. E aí então, não é? O espírito está fraco e ela realmente não vai conseguir. Ela não vai ter domínio sobre a situação. Ela vai estar dominada e não vai ter domínio. Então é importante que você assuma o controle da sua vida em Deus, não é? O controle da sua vida, ter este domínio com relação e ter esse domínio pautado, não é? Firmado na rocha, não nos seus conceitos, não na sua vontade, não no seu querer. Então, recapitulando, né? Algumas coisas aí que eu acho muito importante. As coisas que você vai fazer para Deus, sim, elas vão produzir um fruto pacífico, elas vão produzir lá na frente algo de alegria, né? E vai ser alegre também porque você vai saber que está fazendo a vontade do Senhor. Mas ela vai dar aquele incômodo. Porque, na verdade, a sua carne é que vai ficar um pouco incomodada, porque talvez você gostaria de fazer outra coisa, que não era aquilo, não era bem aquilo que a palavra, bem como a palavra disse que você deveria fazer ou como deveria agir. Então, vai produzir este incômodo, vai num primeiro momento, quando você é exortado, confrontado pela palavra do Senhor, vai produzir este não gozo, né? Este não prazer, essa tristeza, mas à medida que você for procedendo, né? À medida que você se deixar ser ensinado por Deus, isso tudo vai produzir um fruto muito bom, né? E aí então você vai poder participar da santidade de Deus, né?
E você precisa, então, estar ligado ao Senhor. Você precisa fortalecer o seu espírito para que, então, você venha de fato fazer a vontade de Deus, proceder como você quer, não é? Aquilo que você quer. Eu quero agradar a Deus. Então, desta maneira, você vai conseguir, não é, bem mais agradar a Deus do que fazer aquilo que você não quer, que era desagradar ao Senhor, não é? Então, lembre-se, Gálatas, medite lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, e no início ali de Hebreus, não é? Capítulo 12, do versículo 10, né? Ao 13, né? O 13 foi a última mensagem que eu havia gravado, mas do versículo 10 ao 12, você vai meditar nisso e se examinar e ver como você tem procedido, como você tem agido. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração e isso vai servir de bom remédio para a sua vida, assim como tem servido para a minha. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, um ótimo final de semana e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!